Olá galera, aqui é a Carol do blog Reparável, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez as leituras que eu fiz no mês de setembro. Vou tentar ser bem breve porque eu li bastante coisa, senão o vídeo vai ficar super extenso de grande, ok? Comecei o mês, eu acho, mas eu vim só acabar agora no final do mês porque a leitura realmente é complicada de ler. Foi o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro tá até meu porque meu filho derrubou uma coisa de Danone aqui em cima dele, ele tá tudo comidinho. Mas bom, é uma distopia, uma das primeiras distopias da história da literatura, eu acho que é de 1950 ou até antes disso. É uma distopia muito bem embasada e o Aldous tem um jeito de escrever que ele é meio roteirizado. Tanto que o começo do livro, eu acho que o terceiro capítulo ou o segundo capítulo, ele é bem em forma de roteiro realmente. O que me deixou muito feliz, porque o feedback dos personagens era muito ligeiro. Então quando você achava que estava lendo uma cena de um, você estava lendo a cena de outro. Isso aí meio que conquista quem está lendo. Eu gostei muito dessa ideia dele de escrever meio roteirizado. Aí depois o livro passa a ser uma coisa um pouco mais pesada, mais densa. Ele é mais difícil de ler, ele é mais lento de ler, porque a gente está acostumado com essas distopias de hoje em dia, que às vezes elas são muito mais ação do que ter coisas para se pensar. E essa aqui é muito pelo contrário. Essa aqui tem muito o que pensar e a ação ela é muito pouca e muito singela. Em termos de distopia, muito bem construída. Ele só é um pouco lento em relação ao enredo, porque realmente os acontecimentos são meio paradões e tal, entendeu? Então é complicado de pegar ritmo de leitura. Mas enquanto distopia, acho que enquanto construção de mundo distópico, provavelmente é melhor que eu já tinha lido, no sentido filosófico da coisa, tá? Então aí fica a dica, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Outro livro que eu li esse mês de setembro foi o Do Que Eu, da Julia Quinn, que eu já até comentei com vocês, eu acho que na caixa de correio, que é o primeiro da série dos Bridgertons. É romance com carinho de romance de banca, que conta a história da Daphne e do Simon. A Daphne está na época de arrumar marido, só que ela fica meio envergonhada pelas coisas que a mãe faz pra ela arrumar um marido. E o Simon tá querendo evitar ter que arrumar uma esposa, ele se sente meio pressionado pela sociedade, barará. Então, meio que pra se livrar dessas coisas, eles acabam fazendo um trato com o outro, um acordo, dele cortejá-la, fingir que está cortejando ela, pra evitar essa chatice da mãe dela em cima dela pra arrumar um marido e pra evitar que as outras mães fiquem no pé dele pra ele se casar com as filhas delas. O problema é que sai tudo errado e eles acabam meio que gostando aí na história um do outro. A Julia Quinn, ela tem um jeito muito gostoso de escrever e muito divertido. Então é um livro que você lê em uma sentada, porque ele é realmente muito divertido pra se ler. Eu já li o segundo da série dos Bridges. Eu confesso que eu preferi a história do Anthony e da Kate, que é o segundo livro, do que esse. Mas esse realmente é o que agradou a maioria das pessoas. E ele é muito gostoso de ler. Não é a nova Jane Austen, como algumas pessoas têm costume de dizer, que é a Jane Austen contemporânea. Mas ela é muito divertida escrevendo e ela constrói personagens também de forma bem bacana. Então, tem algumas coisas aí no livro que eu digo, pô, foi uma forçação de barra, sabe? Tipo, os dramas pessoais dos personagens masculinos dela são meio que bobos. Até agora, os dois que eu vi, eu achei meio bobo. Mas em relação à história em si, maravilhoso. Então, se vocês gostam de romance de época, segue aí o Do Que Eu. Outro livro que li esse mês foi O Encanto, que é o segundo da série das sereias, que é da Trisha Hepburn. Esse livro ele realmente ele dá uma queda em relação ao primeiro, que é o Sereia, porque o Sereia ele é muito frenético em relação a ritmo, entendeu? E foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, porque ela não soube ficar naquele mimimi. Ela não é de mimimi, não é uma autora de mimimi. Mas aqui ela veio com mimimi, meio chato. Eu acho que essa coisa dessa responsabilidade das pessoas de ter que escrever 3 livros e aí o segundo acaba ficando um pouco mais fraco. Gente, se não é pra escrever 3 livros, se dá pra condensar em 2, condensa em 2, não precisa escrever 3. Mas aí ficou esse aqui, um livro cheio de mimimi e a personagem, a Vanessa vai pra lá, vem pra cá. E aquela mesmice, aquela mesma coisa. Aparece um novo personagem na história que até agora eu tô tentando entender a real do que a autora queria com ele, porque na minha cabeça ele foi totalmente disfuncional aqui na história. Eu entendi a pegada que ela quis em alguma coisa ali, mas eu não entendi no inteiro ali o que é que o personagem tinha a ver. Eu acho que se você não vai usar um personagem pra alguma coisa, o último livro, não coloque. Não tem necessidade, entendeu? Eu acho que para fazer o que ela queria fazer com esse personagem desse livro, ela não precisava ter feito tanta coisa, entendeu? É mais ou menos isso. Então, o Simon continua maravilhoso.
E eu fiquei com muita raiva da Vanessa nesse livro, porque ela simplesmente é uma babaca idiota. E ele tem toda a razão do mundo pra estar com raiva dela e tal. Dica, já tá pra sair o terceiro pela Verus, que é o Profundezas. E eu quero ver como é que vai fechar essa série. Tô bem curiosa pra ler, pra ver como é que, né, fecha aí. A autora finalmente vai fechar a história. Depois eu li a Cidade das Cinzas, da Cassandra Clare, que vai continuar a história da Claire, do Jace, do Simon. Em alguns momentos nesse livro eu fiquei me perguntando onde estavam alguns personagens que eu conheci no primeiro. Não que eles não apareçam, eles apareçam, mas eles mudam completamente a personalidade nesse livro. Uma delas foi a Isabelle. E isso me deixou extremamente chateada. Tem um acontecimento aqui com o Simon nesse livro que me deixou realmente muito chateada, porque pra mim o Simon era a cara da normalidade nesse livro, por mais que ele fosse meio doidinho. Então de repente o Simon não é mais a cara da normalidade. E isso me decepcionou ao extremo, se bem que Simon ele vai levar na boa quase tudo que acontecer na vida dele. Então, mil amores por esse personagem, meu predileto. Jace continua antipático, não consigo gostar do Jace. Gente, não consigo gostar do Jace. Esse mês de outubro eu programei pra terminar de ler... Terminar não. Pra continuar de ler essa série, pra ler Cidade de Vidro. E vamos ver aí, né, como é que o Jace vai se comportar nesse livro, porque, tudo bem, eu entendi a revolta dele aqui nesse livro, tá? É explicável, compreendo. Mas, às vezes, dá vontade de tacar um tijolo na cabeça dele, de tanta raiva que eu fico de algumas atitudes dele. A Claire é uma mocinha maravilhosa, corajosa, impetuosa, e ela continua sendo todas essas rosas aqui. Não vou falar muito do enredo desse livro, porque como é continuação de série, pode ser que eu acabe soltando algum spoiler. Então, é uma série que eu gosto, não morro de amores, tá, gente? Não é minha série predileta no mundo, mas é uma série que eu curto bastante. Vou continuar a ler, né? Aí, e venho contando pra vocês o que é que eu achei. Então, aí continuei o mês lendo Sonhe Mais, da J. Paul Chi, que é a versão da esposa daquele rapaz que morreu com câncer, que ele tem um livro escrito, que ele escreveu um livro chamado A Lição Final, uma lição final, alguma coisa assim, eu não li esse livro. E esse aqui, ele não é, na verdade, ele não é um livro muito narrativo, ele é mais um livro descritivo. Ele não tem diálogos, o livro inteiro você não vê diálogos, é só as coisas que essa mulher passou na época que o marido morreu e depois da morte do marido, tá? É um livro bem denso, no sentido assim, você não se entrelaça ao personagem como você se entrelaça em A Culpa das Estrelas, por exemplo. Porque você tá vivendo ali com ele. Mas você sente muita dor dessa mulher e eu acho que para algumas pessoas que passaram por essa situação ou que estão passando por essa situação, esse livro é muito indicado porque é um livro muito sobre superação, sobre como você encarar certas coisas e aproveitar o melhor delas, por mais que elas sejam, que pareçam as piores coisas do mundo. Então, fica aí a dica do Sonhe Mais, tá? Outro que eu li foi As Violetas de Março, da Sarah Deal. Aí eu me impressionei muito com esse livro, eu não achei que eu fosse gostar tanto dele, ele é um drama. Mas é um drama com uma pegada bem chiquilite e tem uma coisa muito misteriosa ali na história. Conta a história da Emily, que é essa escritora que tá com bloqueio, não consegue escrever. E o marido dela acaba deixando ela por outra mulher. E ela precisa ali de uma reconstrução na vida dela. Então ela resolve passar uns dias numa ilha, morando com uma tia, por uns tempos, até ela respirar e quem sabe lá dar alguma inspiração pra vir escrever. Então ela vai pra essa ilha. E as coisas começam a acontecer nessa ilha, alguns personagens começam a brotar ali na história dela, alguns meio sem necessidade, como eu disse ali do outro livro, se não precisa botar um personagem, não coloca. Mas a história ficou muito bacana, o mistério que tá na história, envolvido a história, ele é muito bacana. E a Sarah tem uma pegada de escrita muito legal, talvez eu não tenha gostado muito do final da história, mas ela vem toda num ritmo legal e eu fiquei todo momento presa pelo mistério da história do que necessariamente por conta dos personagens, do que acontecia com eles. Eu acho que tem um reflexo da história em si. Então fica aí a dica também do Violetas de Março pra quem gosta desses dramas meio chiquilite. Gente, os outros livros que eu li foi no Kindle. Eu não vou ficar procurando eles aqui porque vai ser um século. Eu sou ainda meio leiga pra mexer aqui no menu desse negócio pra procurar os livros. E tem livro pra dedéu aqui. Daqui que eu acho todos, a gente vai morrer de tédio. Então vamos lá. Aqui eu li a série Too Far esse mês, uma adaptação, uma tradução livre de leitor, de fã. Que foi o Falling Too Far, Never Too Far e Forever Too Far, que é uma trilogia. Vocês sabem que eu não sou de ler livros que fazem parte de séries no mesmo mês. Então, se eu li os 3 livros no mesmo mês, é porque eu gostei muito. E eu gostei muito. O livro conta a história da Blair. Começa o livro, no início, o primeiro livro, contando a história da Blair. A Blair perdeu a mãe morreu, acho que com câncer.
e ela vai morar com o pai dela, que é casado com outra mulher em uma outra cidade. E ela é do Alabama, então ela é menina bem do sul, sabe? Aquela brutona e tal, só que novinha e tal. Então ela vai morar com esse pai, só que quando ela chega lá, ela descobre que esse pai e essa madrasta estão viajando, sabe-se lá Deus desde quando. E a única pessoa que tá na casa é o Rush, que é o filho da mulher, e que na verdade a casa é dele, porque ele é filho de um astro de rock super famoso. Então, ele deixa a Blair ficar lá no quartinho de empregada por uns tempos, até ela conseguir um emprego na cidade, porque ela não tem pra onde ir, não tem um tostão no bolso, e o Rush resolve deixar ela lá até ela arrumar um emprego. Acontece que o cara é um libertino total, e é muito sexy, isso no Rush, e é um dos personagens masculinos nesse estilo de New Adult, que eu gostei muito, foi o Rush. E então eles começam aquele pega pra capar de ele correndo dela e ela correndo dele, porque ele era perigoso e ela era tipo, sou virgem, inocente, ha, essas histórias. O problema não, a solução é que a autora usou essa virgindade dela de uma forma bem bacana nesse livro. Tipo, não sou virgem porque eu nunca quis fazer nada, eu sou virgem porque eu precisei ser, entendeu? Assim, não tem nada de mágico, entendeu, gente? Mas aí vocês lendo, vocês vão entender um pouco da história dela. O primeiro livro ele fala da Blair e desse relacionamento, com o mesmo relacionamento dela com o Rush. O segundo ele fala da época, é porque se eu falar é foda, gente, não vou falar. Não vou falar. Mas assim, o segundo continua o relacionamento deles. E o terceiro, a autora fez uma coisa genial. Essa autora tem várias outras séries, acho que 2 mais séries, contando sobre a história do Rosemary Beach, que é o nome da cidade onde se passam os acontecimentos da série Too Far. E então no terceiro ela dá um gancho pra outra da série dela, tá? Que é a série que fala sobre o Kent. Ai meu Deus, como é Clark? Que fala sobre o irmão do Rush. E então você tá no primeiro, você acompanha a história pela visão da Blair. No segundo você acompanha a história pela visão da Blair e do Rush. E no terceiro tem a Blair, Rush e ainda tem o irmão dele e uma personagem nova que aparece na história. Então dessa categoria foi uma das séries que eu mais gostei. Eu acho que a série como um todo ela é muito boa. Eu acho que nessa categoria o livro que eu mais gosto é o Entre Agora e o Nunca. Mas eu não li o resto, já que é uma série. Se fosse pra jogar só o primeiro, o Entre Agora e o Nunca ainda vencia. Mas se for levar em conta a série inteira, Too Far com certeza muito boa. Então super indico. Outro livro que eu li aqui foi o The Rocker That's Hold Me. Não ligue para o meu inglês, é péssimo. Que conta a história de uma menina que cresceu nessa banda de rock desses amigos dela. E ela não tem família e eles são a única família que ela tem. E então ela faz tudo pra eles, ela trabalha pra eles, tá? E eles são loucos por ela. Só que ela é apaixonada por um deles. E acontece uma história no meio que pega meio que o leitor, assim, sabe? Porque faz como é bonitinho. E aí ela tem que se envolver mais na história e tal. Eu acho que também é uma série, tá, gente? Isso aqui. Eu acho que tem 4 livros que é pra cada um dos integrantes da banda. Dessa banda. E eu acho que a autora tinha uma história muito boa em mãos. E em algum momento da história ali ela se perdeu e ela quis correr pra terminar o livro. Então eu acho que ela não se aprofundou como deveria nos personagens. Também é uma série de New Adult. Só que eu acho que ela meio que se perdeu ali. Só que a ideia do livro é muito boa, só que falhou aí, em algum momento falhou a história, tá? Eu não li os outros livros ainda da série, ainda não postei resenha desse no blog, quando eu postar eu aviso a vocês. Outro livro que eu li por aqui foi O Casamento de Aparência, que tava de graça, eu esqueci o nome do autor, gente, eu esqueci de anotar o nome desses autores, que tava de graça na Amazon um dia desse, então eu baixei pra ler. Ele vai entrar resenha dupla junto com O Sabor do Amor, que vai ser resenha, como é que chamam? Que é 2 resenhas na mesma, tá? E dobradinha. E então conta a história dessa mulher que o ex-marido dela tá querendo a guarda do filho. E ela, pra se livrar, porque acha que ele tem mais condições judicialmente de pegar a guarda do filho, ela acaba aceitando um pedido de um amigo dela de casar com ela pra pelo menos ter um lar onde o juiz não possa interferir pra poder tirar a criança dela, tá? Eu acho que é outro livro de ideia boa e que a autora meio que se perdeu na história, porque ele não se aprofundou e ele não me conquistou enquanto livro, tá? Eu acho que a autora perdeu ali a pegada em algum momento da história, e provavelmente bem no início, mas a ideia dela é boa e ela escreve bem, eu só acho que ela esqueceu de se aprofundar nos personagens. Então,
né? Nunca li mais nada dessa autora, então mais pra frente aí, quem sabe, eu leio e digo mais alguma coisa a vocês. Outro livro que eu li também no Kindle foi o Dizem Por Aí, da Jill... Ai, gente, esqueci o nome da autora, ela é tão famosinha. Foi o Dizem Por Aí, que é muito bacana. Eu não achei que ele fosse tão bacana. Eu comecei dando muitas gargalhadas com o livro. Muito fofo. Conta a história dessa menina que o namorado deixou e ela resolve morar na cidade de uma amiga dela, na casa de uma família, fazendo... Ela, tipo, uma faz tudo. Ela ajuda muito dentro de casa. Eu não tenho experiência nenhuma com isso. E ela vai morar com essa família maravilhosa. Os protagonistas, os coadjuvantes desse livro são muito bons. E ela conhece esse cara, que é o maior pegador da cidade, que todo mundo fala dele nesse sentido. E ele é tipo, o melhor amigo do patrão dela. E ele tá sempre por lá, e eles acabam se envolvendo. E fica aquela briga de não quero porque você é complicado. E as coisas acontecendo ao redor deles, impedindo eles de ficarem juntos. E esse blá blá blá. Tem um dos finais mais fofos que eu já vi em livros de Chick Lit, que é o jeito que ele tem pra convencer ela de que ele quer mesmo, entendeu? E tal. É bem bacana, eu gostei bastante do livro. Livro grande, demora pra terminar de ler, mas eu gostei bastante. Outro livro que eu li no mês foi No Limite da Atração, que eu já tô pra ler há séculos, gente, desde que saiu e eu vim ler agora. Que conta a história da Echo e do Noah, que são dois garotos bem problemáticos que estudam na mesma escola e eles acabam, por força do destino ali, tendo que se ajudar em coisas escolares, nas matérias escolares. O Noah é um dos personagens masculinos mais bem construídos que eu já vi. E a Echo é uma das mais densas, no sentido de que, gente, que garota trilouca. E quanta coisa ruim acontecendo ao redor dele, sabe? E eu senti meu coração na mão pelos problemas do Noah. E eu senti raiva pelos da Echo. E é um livro que ele envolve emocionalmente muito, por isso que as pessoas falaram tanto desse livro na época que ele saiu. Não é um livro de, meu Deus do céu, o melhor livro que eu já li na minha vida, mas é um livro que ele conquista pela facilidade que a autora tem de lhe levar, de tirar você de você mesmo e colocar os personagens em você, e você tá ali vivendo eles. Então é um livro que tá pra entrar resenha em breve no blog. Amei, 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 amei. Ele é jovem adulto, tá? E ele é muito bom mesmo. Então se você não lê esse livro, leia. Deixa eu ver. Li Peça-me o que Quiser, que é daquela escritora espanhola, que eu também esqueci o nome, tô péssimo hoje, que também esqueci o nome, que é um erótico. Eu comentei na resenha que entre os livros que eu li nessa categoria, ele foi o que eu mais gostei, porque não tem muito dessa coisa de algemas, de pancadaria. Não que as pessoas... Cara, eu sou o tipo de pessoa que, se tratando de cama, velho, a pessoa faz o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. E eu acho bacana essa liberdade que as pessoas têm sexualmente, entendeu? Mas eu acho que é uma afinidade que o leitor tem. Quando você lê, você leva uma carga cultural, uma carga de vida que você tem para os livros. Quando você lê, você absorve deles a carga deles. Então, se você não tem uma carga de vida que se aproxime daquele livro, você não vai se ligar como deveria, entendeu? Então eu acho que o problema dos eróticos é justamente esse. Às vezes agradam as pessoas, às vezes agradam outras, porque depende muito do nível que você tem de valores, seus valores culturais que você carrega para aquela leitura. Então, eu gostei muito mais desse, eu acho que esse tem muito mais a minha cara. Se bem, gente, que é uma bagaceira triste, mulher com mulher, dois homens com a mulher. Gente, é uma bagaceira. Mas ele é muito bem construído. A autora quis se aprofundar aí nos personagens pra não ficar uma coisa tão vazia. Não sei se ela conseguiu muito. A protagonista, a Judy, eu até acho que ela conseguiu fazer uma coisa legal de início. Depois ela começou a fazer com que a Judy fosse uma boboca que fizesse tudo que o Eric queria. Mas eu acho que super vale a pena a leitura se vocês curtem erótico aí. Dá um lidinho, peça-me o que quiser, ok? Depois eu li vixe, gente. A Desconstrução de Maradaia. Ai, meu Deus, que livro bom, que livro bom, que livro bom. Conta a história dessa menina que sofreu um acidente num prédio, o prédio desabou. Ela não lembra por quê, ela não lembra como, ela não lembra nem como ela chegou lá. Mas ela tava com os amigos nesse dia e os amigos todos morreram nesse desabamento, só ela que ficou viva. E então a Mara passa, eles se mudam dessa cidade, ela e a família, pra ver se ela consegue voltar a viver normalmente. E vai pra um colégio novo, tem um carinha maravilhoso, outro Noah, tem outro carinha maravilhoso nesse colégio gente, que personagem transparente, que personagem fácil de você se envolver, que é esse menino. Em compensação, a Mara, ela é difícil. A autora criou um protagonista super difícil de você tentar se envolver com ela, porque a ideia da personagem da Mara é justamente uma personagem que nem ela se conhece. Então a autora não quis facilitar para o leitor conhecer a Mara.
E você às vezes não sabia que o que ela estava vivendo era ilusão, se ela estava realmente tendo pesadelos, se aquilo era verdade, se aquilo era ficção, entendeu? Então é uma pegada muito fantasmagórica, sabe, no livro, e muito suspense, muito... Gente, o que está acontecendo na vida dessa garota? E quem é essa garota, entendeu? Então ficou muito gancho pro próximo volume dessa série. O livro é muito bom. Eu acho que o melhor livro que eu li agora... o melhor livro que eu li em setembro foi A Desconstrução de Maradaia. E, gente, vocês precisam ler. É muito bom. Se vocês gostam dessa fantasia, com esse romance muito doce atrás, entendeu? E com personagens bem construídos, apostem em Maradaia, tá? Continuei no mês lendo Liberta-me, que é a continuação do Estilhaça-me. Então, Juliette me deu algumas dores de cabeça, porque... Mas eu entendi, eu compreendi ali a ideia da autora. Então, aí... Eu entendi o que a autora quis fazer. Ela quis criar uma Juliette meio ali sem saber quem ela é no mundo, a que lugar ela pertence, o que é que ela pode fazer para ajudar. Então foi de uma Juliette bem confusa, mas eu acho que já era o ponto da Juliette não estar mais tão confusa. Mas já disse, livros do meio são complicados, porque, né, ele joga umas coisas ali que... Bom, então, Adam fofo, como sempre, nesse livro, mas fofura não basta pra mim quando se trata de mocinhos. E o Warner é o Warner, e eu vou morrer apaixonada por esse vilão. Nesse livro se justifica muito, depois que você lê o conto do Warner e que você vai pra esse livro, tá? Que é muito bem construída essa ligação que a autora faz entre o conto e o livro. Você fica naquela de... Meu Deus, ele não é um vilão. Eu sempre digo a vocês que um vilão, ele é resultado de acontecimentos, ele é uma consequência de alguma coisa. Então o Warner é o maior exemplo disso. O Warner não é um vilão de graça. Ele é um vilão que tá ali porque ele precisou fazer aquilo, ele precisa fazer aquilo, e ele se conhece muito bem, e ele sabe que ele não vai parar de acreditar nas coisas, de fazer as coisas nas quais ele acredita por causa de nada. E ele tenta convencer a Juliette disso nesse livro, de dizer, cara, você é mais do que isso, você pode mais do que isso, na hora de você, entendeu? E saber quem você é. Então, eu acho que é um vilão que, nossa, morro de amores por esse vilão, minha gente, morro de amores por esse vilão. E ele tá maravilhoso nesse livro, tem uma cena dos dois que eu fiquei puta de raiva da autora, porque ela começou, foi, aí você fica, caraca, velho, entendeu? E assim... Eu acho que a vida de Juliette não é com Adam, nunca foi com Adam. Adam é mocinho demais pra ela, ele é herói demais pra ela. E a Juliette é das minhas, ela tem esse dom dela que é meio macabro, entendeu? E ela tem que aceitar isso, porque enquanto ela não aceitar isso, ela não vai saber usar isso. E o Warner forever and ever, tá? Então, terminei o mês lendo O Trono de Fogo, que é o segundo livro das Crônicas de Skane. Vocês sabem que eu não sou amores eternos por Rick Riordan. Eu leio a série do Pierce a trancos e barrancos, porque eu comecei e eu quero terminar essa série. Mas não é uma série que eu gosto, é uma série divertida. O Rick, ele tem essa coisa da diversão escrevendo, mas não... gente, eu leio muito impaciente, eu não consigo me apegar ao Pierce, eu não consigo me apegar à Annabeth, eu só consigo me apegar ao menino bode, que eu nunca lembro o nome dele. Mas bom, essa série, ela me ganhou completamente. Eu amo Carter, eu amo a sede e eu amo tudo em volta à filosofia, não, minha gente. A mitologia egípcia que acontece nesses livros. Então, o Rick, se tem uma coisa que ele realmente sabe escrever, são cenas de ação. Então, ele é muito bom pra passar de uma cena pra outra, entendeu? Ele é maravilhoso nisso, tanto que ele prende o livro inteiro. Eu acho que sempre nos fins do livro dele alguma coisa cai. Porque ele vem bem, os meios dos livros dele são ótimos. Quando chega no fim, minha gente, meu Deus do céu, que agonia pra acabar. Eu fiquei em 80% desse livro e não acabava nunca. Eu estava impaciente com ele. Mas assim, até os 80%, minha gente, eu li em horas. Muito bom, muito bom. Ele vem construindo muito bom. Os personagens são bons. As tiradas de coisas engraçadas no livro são ótimas. As piadas do Carter da série são ótimas. Eles super têm química juntos. São irmãos, nossa, amo de paixão. Então, se tem uma série do Rick, até porque eu só li essas duas, que eu gosto, é essa de mitologia egípcia, tanto pela mitologia, porque é minha predileta, quanto porque os personagens se aproximaram muito mais de mim do que os personagens de Percy Jackson, tá?
Mas aí o cara ainda tem os Heróis de Olimpo, que por isso que eu tô lendo Peace, porque eu quero pegar os Heróis de Olimpo e ver se a pegada dele tem a mesma coisa de Peace ou se tem a mesma coisa das Crônicas dos Kane. Mas se eu tiver que escolher, Kane Forever and Ever. E eu escutei rumores aí que ele tá querendo construir livros de várias mitologias aí pelo mundo. Se o cara fizer isso, gente, ele vai se tornar um perigo aí, né, na história da galáxia e tal. Se ele chegar na nórdica e na indiana, meu Deus, me conquistou por total. Mas tomara que ele não faça milhões de livros de uma série só, de uma mitologia só, gente, cansa. Ainda bem que Kane são só 3, eu acho. Então, gente, foi isso que eu li. Eu nem sei quantos livros eu li esse mês. Depois aí a gente conta pra saber quantos livros foram. Eu acho que eu vou colocar embaixo quantos livros foram. Foi um mês muito bom de leitura. Foi um mês que eu aproveitei bastante lendo. Outubro provavelmente vai dar uma quedinha aí na quantidade de leituras, tá? Porque eu tô em período pra fazer prova. E uma quedinha de leitura, minha gente, 2, 3 livros. Mas, bom, obrigada por vocês terem assistido. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas não tinha como sintetizar mais essas histórias. Eu espero que vocês não me abandonem no meio do vídeo. Se vocês assistiram até o final, diga, Carol, eu não lhe abandonei, ok? Se vocês estão assistindo pelo YouTube, clica no joinha, que é esse curtir que tem aqui embaixo bonitinho, que é pra poder ajudar na divulgação do blog. E se vocês estão vendo pelo blog, deixa um recadozinho embaixo, que eu sempre curto o recado de vocês e respondo, tá ok? Então é isso, beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima.